O Arqueiro Verde de Mike Grell. Por que tanta gente pede isso? O que tem de tão diferente, tão especial, tão bacana nessa fase que sempre tem alguém pedindo lá nas lives da Panini e a Panini segue sem publicar, segue sem atender o seu pedido? Mas você realmente leu isso aqui? Você não leu? Você vai entender no vídeo de hoje por que essa fase é tão pedida, o que ela tem de diferente. Então para isso a gente vai dar uma conferida nessa fase aqui que saiu em Os Caçadores, que é o segundo arco de histórias do Mike Grell. Vamos dar uma conferida aqui nas edições. Aqui temos então o Arqueiro Verde Mike Grell. Para quem não tá ligado aqui, né, Os Caçadores era uma mensal que tinha vários personagens, não é só o Arqueiro Verde. Porém, anteriormente tinha a minissérie que é de estreia do Mike Grell, que se chamava Caçadores. Então, quando que termina aquele arco, eles acharam assim, pô, podíamos seguir trazendo personagens com teor mais adulto, coisa assim, trazendo uma mensal chamada Caçadores. Mas eu acho que cabe um vídeo à parte falando sobre todo o conteúdo dessa mensal aqui, uma mensal que durou algum certo tempo, mas aí eu acho que faço um outro vídeo falando sobre os personagens que estão aqui dentro. Aqui vamos focar no Arqueiro Verde, para entender por que o pessoal gosta tanto do tal do Arqueiro Verde do Mike Grell. Bom, primeiramente, né, aqui nós temos vários desenhistas que passam aqui, no caso tem Ed Harrigan, acho que é assim que se fala, né, mas tem a arte final do Dick Giordano, então um artista bem conceituado. O que nós temos na fase do Mike Grell que torna ela tão especial é justamente ser um teor mais adulto. Nós temos a Dina, né, a Canário Negro ali morando junto com o Arqueiro Verde, e ela sofreu uma violência e, enfim, ela não quer atuar mais como heroína. Enquanto isso ali, o Arqueiro Verde ele está atuando, né, está fazendo diversas missões. Deixa eu tirar aqui as de baixo que fica mais fácil. Ele está fazendo várias missões ali na cidade, mas eu acho que o principal aqui é o teor mais adulto, mais violento. Cara, o Arqueiro Verde aqui ele é extremamente violento. Ele taca a flecha nos caras, atravessa os caras, foda-se. Aqui, um dos primeiros vilões é esse cara aqui, que aparentemente ele teria abusado de uma moça ali, de algumas crianças, e daí é uma moça que é sobrevivente, ela pede ajuda aí pra Dina, enfim, né, o Arqueiro Verde descobre isso aí, enfim, aí ele vai ajudar ela. Bom, daí a gente segue aqui, isso aqui é o arco chamado Lua do Caçador, tá? Vamos aqui ó, Lua do Caçador, tá? É o nome. Enfim, daí o Arqueiro Verde ele tá lidando contra esse vilão, que na verdade assim, não fica muito claro se é um vilão, se é um cara que só foi preso sem querer, enfim, deixa assim meio aberto isso. Mas aí no decorrer da história vai mostrar então que ele tem, né, culpa. Como eu falei, tem bastante violência, né, o arqueiro atravessando flecha nos caras, azar. Então, esse acho que é o teor principal. Também vale lembrar que o Arqueiro Verde anteriormente ele vivia numa cidade fictícia e agora ele está morando em Seattle. Tá? Aqui já, apesar de ser o Arqueiro Verde aqui, isso aqui não é do Mike Grell, tá? Isso aqui é do Denny O'Neil, que é uma outra historinha. Aí a gente aprofunda quando falar sobre os caçadores em si. Bom, seguindo, para quem não conhece, Seattle tem esse troço aqui, que eu não sei o que é, porque eu também não conheço tanto a cidade. Né? Mas enfim, esse aí é um ponto bem importante aí na cidade que vai mostrar várias vezes durante as histórias do Arqueiro Verde. Aqui a Dina ela luta contra um cara aí que tá tentando assaltar ela, enfim, dá uma treta aí, né? Enfim, também, outra coisa mais adulta aqui, né? Sexo. Tem pegação, né? Aqui na história. Cara, daí aqui tem uma coisa meio estranha que acontece aqui na história, mas enfim, cai um negócio do espaço, daí os caras meio que chamam o Arqueiro Verde pra ele ir lá nesse lugar aí pra pegar aquilo que caiu lá da tal da nave. Daí, na verdade aparecem uns outros personagens aqui, meio estranho. Então vai falar então que tem um vírus ali dentro, não é bem um vírus, né? É um negócio que eles descobrem aí, que os cientistas fizeram ali numa estação espacial,
que pode matar... Cara, é um negócio meio complexo, mas é assim, eles podem usar isso aí para, por exemplo, dizimar uma determinada raça de ser humano, vamos supor assim. Por exemplo, eles podem pegar e dizer assim, não, vamos usar esse negócio aqui para exterminar os indígenas. E eles poderiam usar isso aí, por exemplo, sei lá, para acabar com o câncer. Só que daí, cara, é questão de Guerra Fria, então tem toda aquela questão ali que, se os russos pegarem vai dar uma treta, se os chineses pegarem vai dar outra, blá, 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 sabe? Então tem essa luta, essa disputa por esse artefato. E daí, por fim, então, o Arqueiro Verde dá um fim nesse artefato aí. Essas histórias aqui que eu estou mostrando saíram então no encadernado que tem esse segundo arco de histórias do Mike Grell, tá? Aqui, outro ponto também que é bem importante aqui, que fala sobre combate à homofobia, porque tem um cara aqui que ele tá caçando então gays aí pela cidade, e daí o Arqueiro Verde vai confrontar esse cara. Inclusive tem um cara aqui que também estava meio que trabalhando ali para eles, enfim, né, que a Dina, ela tem é uma floricultura, né, então esse cara trabalhava ali com eles, e daí ele diz assim, não, porque daí a gangue, daí fala que é uma gangue que tá fazendo isso, a gangue coagiu o cara para ele atacar as pessoas aí na cidade. Seguindo aqui, mais uma edição, daí continua aquela história ali da gangue, etc, tá, aqui, o Arqueiro Verde, então, ele vai descobrir, então, ele que tem, então, cafetões aí na cidade, enfim, que eles estão se utilizando ali da gangue, e ele vai lá e vai confrontar os caras, e sempre, assim, bastante truculência, né, o arqueiro aqui, ele tá bem doido, ele sai na porrada com todo mundo aí, como vocês podem ver, ó, cara, é bastante violenta a história, né, um teor bem pesadinho. Enfim, que vamos ter mais histórias aqui. Aqui já tem um jeito diferente aqui de contar histórias, porque aqui foi então um argumento de Sharon Wright, e o texto do Arqueiro Verde é escrito pelo Mike Grell, e o texto da Canário Negro é escrito pela Sharon Wright. Tá? A arte é do Eduardo Barreto, né? Vocês devem conhecer ele de outros trabalhos aí, o desenhista mais conhecidinho. Enfim, é um jeito diferente de contar a história aqui, né, escrever desse jeito aí. Mas enfim, né, aquela questão ali, eles têm que lidar ali com algumas questões aí da cidade, tem essa moça aqui, que ela tem problema com drogas, então, novamente, né, questões mais pesadas, questões mais tensas, a Dina tentando voltar a atuar, mas meio ressabiada, e daí por fim, então ela decide retornar como Canário Negro, e daí vai falar aqui que, então, depois ela vai aparecer. E fechando aqui, então, esse arco aqui de histórias do Mike Grell, a gente tem o Arqueiro Verde indo pro Alasca para fazer uma apreensão de drogas, vamos dizer assim, né? Aparentemente era isso. Mas era esse troço chamado pó de chifre. Cara, não me lembro, não sei o que é que se trata isso aí. Aqui tem uma questão de cores bem peculiares, aqui tá vendo? É uma cor meio trocada, enfim, né? Uma colorização um pouco diferente em algumas cenas aí. Mas enfim, ele vai lá pro Ártico, tem uma competição de corrida de cachorro, e daí ele se mete lá, um negócio meio peculiar aí. Mas enfim, bem interessante aí, que é meio que uma apreensão de drogas e etc. Bom, isso aqui é o que fecha o primeiro, não é bem o primeiro, né? Seria um segundo encadernado do Mike Grell, por causa que Caçadores até já li anteriormente, aí não tenho ele mais em mãos. Mas enfim, essas são as histórias então do Mike Grell, acho que deu para entender qual que é o teor aí que o autor fazia e por que o pessoal pede tanto essas histórias aqui, né, do Arqueiro Verde. Mas vamos dar uma destrinchada um pouquinho mais além agora. É uma fase bem diferente, assim, né? O Arqueiro Verde não era um personagem tão violento, né? Ele era um pouquinho violento, aí sim, mas aqui eu acho que tem mesmo uma questão que a violência se torna um elemento fundamental, dá para se dizer assim, dentro da história. Mas mais do que isso, né, de trazer violência, ele traz vários temas adultos e temas que hoje em dia o pessoal meio que torce o nariz, e espero que você não seja uma dessas pessoas, até porque se você não gosta de representatividade, coisas assim, e você tá pedindo o arqueiro do Mike Grell, você realmente não lembra
do conteúdo das histórias, ou você não entende uma interpretação de texto, né? Mas espero que não seja esse o caso, até porque eu acredito que você, cara, o telespectador ouvinte aqui do Chipzinho, já é uma pessoa mais inteligente, né? Enfim, aqui a gente tem muitas questões sobre combate à homofobia, sobre violência contra a mulher, tem diversas coisas com isso, né? Tem aquele arco ali, então aquele primeiro arco principalmente, foca nisso. A própria Dina, né, a Canário Negro, ela sofreu uma violência aí, que ela ficou traumatizada. Isso aconteceu no primeiro arco, aqui já é meio que uma consequência disso, né? Mas como eu falei, o primeiro arco, chamado Caçadores, esse aqui eu já li faz tempo e eu não tenho ele mais, então não tinha como trazer aqui pra vocês. E não sei se já não trouxe, inclusive, mas enfim. Aí tem que puxar da memória, tem que procurar ali no histórico do gibizinho, é difícil. Mas enfim, questões de drogas também, né? Sobre a pessoa viciada, como é que ela vai se tratar, como é que ela luta contra isso, etc. Também tem um pouquinho ali disso aí dentro. Também tinha a questão da Guerra Fria, também é uma questão bem forte aí da época, porque, cara, era aquela ameaça, né, que a qualquer momento vai dar uma guerra de proporções mundiais, e daí quem que vai ter a melhor arma, né? Tinha essa questão aí, né? Então tem essa historinha ali que eu mostrei pra vocês dessa arma biológica, vamos dizer assim, né? Enfim, que podia ser usada para o bem, mas enfim, na dúvida, destrói. Né? E, cara, toda a questão de violência, porque o Arqueiro Verde ele tá dando flechada nos caras, tá atravessando mão, tá fazendo escambau. Ele mata alguns carinhos, inclusive, aqui no meio. E uma questão também que torna esse quadrinho mais adulto, por mais estranho que possa parecer, o Arqueiro Verde, ele normalmente ele atua em Star City, que é uma cidade fictícia. E aqui ele está trabalhando em Seattle. Então é uma coisinha pequena, se for pensar, né? Só muda a cidade. Mas na verdade torna a história bem mais real. Ser numa cidade real, né? Porque uma cidade fictícia meio que vai todo mundo cagar, né? E aqui é Seattle, então era uma cidade também que estava em evidência, aí, né? Sempre teve em evidência, enfim, né? Tem toda a galera do grunge, né? Aquele lá, você deve saber aí, né? Você, meu amigo roqueiro. É loucuras. Então, Seattle, sendo o ponto de referência da história, acho que também torna esse arco aqui, né? Essa fase do Mike Grell algo a se considerar, a ser um ponto forte também, né? Traz um realismo aí, né? Algo que o pessoal curtia bastante nessa época em que foi sair esse quadrinho, né, naquela época aí. E lembrando que a gente está trazendo um quadrinho aqui que é do final dos anos 80, né, de 87, aí, daí foi indo por alguns anos, então tem, assim, aquilo que eu já trouxe aqui para vocês em algumas oportunidades, uma fala que eu acho muito importante, que os anos 90, eles começam depois de 86, né, então 87 já é anos 90, então tem todas essas questões aí que tem um pouco de cara de anos 80, mas é bem parecido com aquilo que a gente viu nos anos 90. Enfim, se você gostou do vídeo, vai conhecer mais esse quadrinho aí, vá pedir para a Panini republicar. Não sei como é que seria, quantos ônibus seria, se vai sair, né, como saga do Arqueiro Verde, sei lá. Mas enfim, é um quadrinho bem diferenciado, um quadrinho legal. Recomendo para você, mesmo que você nunca tenha lido nada do Arqueiro Verde, você vai entender. Eu também não sou um leitor muito gigantesco, né? Eu li lá o Arqueiro Verde com Lanterna Verde e li isso aqui. Né? Não sou muito de Seneco, não conheço muito do personagem, mas é um quadrinho espetacular que eu recomendo para você. Então vá atrás disso. Tem essa série aí de Caçadores, né? Essa mensal aí, né? Da época, que eu vou fazer um vídeo trazendo o que tem aí dentro. Eu acho que tem outras histórias aí dentro, outros personagens aí. Personagens bem peculiares que não são muito recorrentes nas outras mensais de formatinho. E aqui eles estão aí, são histórias um pouquinho mais adultas, etc, né? Enfim, em breve, um vídeo sobre os Caçadores. Eu preciso ler, né? Eu li só o Arco do Arqueiro Verde, aí eu li o Arco do Arqueiro Verde, olha só que loucura, né? Mas eu li algumas outras historinhas ali periféricas e é bem interessante todo o conteúdo dessa série, dessa mensal que era lá da Abril. Então, fica a dica. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo até aqui. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva aqui no canal, dá um like para demonstrar que esse conteúdo aqui foi legal para você, que daí, se esse conteúdo é legal para você, eu vou procurar trazer mais coisas
do gênero. Certo, pessoal? Então, muito obrigado, um forte abraço e tchau!